Então vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, aqui estamos nesse momento, Senhor, a vos pedir a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Senhor, que os nossos benfeitores espirituais, toda a nossa equipe de trabalho estejam neste momento a posto, socorrendo, amparando, Senhor, trazendo a luz, trazendo a paz, a harmonia, trazendo a sabedoria. Esteja conosco, Senhor. Ilumina os nossos passos, ilumina a nossa vida. E que a sua paz e o seu amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Nosso estudo hoje é um estudo bastante interessante, a sintonia nossa dos médiuns. A sintonia é tudo aquilo que nós observamos e analisamos, porque o médium sente tudo. Médium tem um pressentimento, ele percebe, ele vê, ele arrepia, ele sente frio, ele tem de tudo. A mediunidade nos dá uma percepção muito grande. E essa percepção, ela deve ser avaliada, revista e pensada. Então, a sintonia é uma memória. Nossa alma, ela guarda e pesquisa todas essas memórias dessa vida, da vida passada. Nós trazemos dentro de nós traumas desta vida ou de outras vidas. Encontramos alguma pessoa que a gente não gosta dela, nunca viu, mas ela nos arrepia. Não gostamos da voz, não gostamos daquela pessoa, sem nunca tê-la encontrado. Então, ali nós encontramos um desafeto, alguém que em outras vidas esteve conosco, e nós sentimos o ódio, sentimos a raiva, a emissão, ou nós sentimos, ou nós registramos esses sentimentos que vêm até nós. Todo médium sente o fluido de inveja, sente o fluido de maldade, sente o fluido do desamor. Todo médium sente a mentira. Todo médium sente a falsidade. Por isso que médium fala, nossa, fulana é falsa. Mas de onde que ela tirou isso? São as percepções que ela tem. Então, isso nós temos essa capacidade. Isso é um processo natural do médium. É só aprender como que eu vou trabalhar dentro dessas informações. A informação da traição, da maldade, do ódio, da vingança. O que eu vou fazer com essa forma de pensamento que chegou até mim? É isso que é importante. É isso que é a educação da minha mediunidade. Então, dentro da sintonia e da nossa memória, por que nós registramos? Porque quando eu registro, eu vou reparar, eu vou fazer. Todo médium é um franciscano. Se você não sabe ainda a prece de Francisco de Assis, eu digo para você que está na hora de você aprender. Aonde tem ódio, que eu transforme em amor. Aonde tiver a mentira, que eu transforme em verdade. Aonde tiver a injustiça, que eu transforme em justiça. Isso é a mediunidade trabalhando na informação de Francisco de Assis. É bela a prece de Francisco de Assis. E médium deve tê-la na sua mente para trabalhar e entender o que eu estou falando aqui. Solva o ódio, solva a vingança, solva a preguiça, solva tudo isso. Porque à medida em que nós tiramos os fluidos mentais, nós vamos higienizar e trazer a paz e a felicidade. Quando nós médios procuramos a felicidade, é devido à limpeza fluídica ambiental, à limpeza na nossa aura espiritual. Como que eu vou reparar? Como que eu vou reparar o meu erro do passado?
Como que eu vou reparar se eu fui bandida, se eu fui assassina, se eu fui hipócrita, toda a minha maldade, se eu roubei, matei, piquei? Como que eu vou reparar? Então, entra a doutrina dos espíritos, com a sua bondade e misericórdia do ensino dado, que nós, médios, vamos reparar todo o mal que nós tenhamos feito. É a lei reencarnatória. Então, o Espiritismo é uma evolução. Nós não temos essa lei do karma, porque nós não trazemos essa força hinduísta, embora seja colocada, de todas essas religiões, às vezes orientais, no sentido do karma. Só que o karma não existe dentro da doutrina dos espíritos. O que você fez, você vem para reparar, resolver e tirar 10. Resolver e tirar 10. A sua mediunidade é a luz, é a solução, é a resolução da sua vida. Nós não viemos aqui para sofrer uma dor ou uma vibração do passado. Nós viemos para refazer os amigos e inimigos para um caminho de paz, de harmonia e de alegria e de felicidade. Então, quando o médium repara o seu erro, ele é feliz. E quando ele não repara, ele tem a tristeza, a depressão e a angústia, porque a sua alma está triste e a sua alma está angustiada. Então, quando o médium estuda a sua mediunidade, ele passa a ser feliz, muito feliz, porque ele resolve tudo aquilo que ele veio fazer sobre a Terra. E isso é uma lei universal. Universal. A reparação, a reencarnação é um meio de nós evoluirmos a alma, criar brilho dentro de nós e reparar todo o mal que nós tenhamos feito. Sem a mediunidade não existe essa reparação, porque a reparação ela é totalmente espiritual, totalmente em estado fluídico, mental, que nós vamos trabalhar nesse sentido. O médium, ele vai avaliar e socorrer as companhias no lar. O nosso retorno ao nosso lar, nós temos amigos e inimigos, mães que nos amam e mães que não nos amam, irmãos que amam e irmãos que não amam. Então, esta é a lei do reajuste. Quando nós somos médios, nós tiramos os desamores, todo esse fluido de ódio, esse fluido de raiva, ou fluido de vingança, e também socorremos as companhias espirituais. Levamos espíritos para estudarem, compreenderem, se preparar, realizar o melhor no mundo dos espíritos, para que, se eles retornarem ao nosso lar, eles venham bonitinho, arrumadinho, sem doença, sem enfermidade, sem desequilíbrio. Então, o preparo das almas para o retorno, que elas precisam retornar aos nossos lares, o médium familiar, ele traz os espíritos nas próximas reencarnações em melhores condições do que agora, sem vícios, sem loucura, sem desajustes, sem doenças, e assim será o futuro da humanidade, quando todos os médios trabalharem pelo bem-estar físico e emocional dos seus lares, da sua família, e principalmente dos inimigos. O Evangelho nos fala: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Então, quando os espíritos inimigos estão junto de nós, nós devemos socorrê-los, recolher todos eles, levar os nossos inimigos para as escolas, hospitais, pronto-socorro. Agora, se você pegar seu inimigo com casca e tudo, e falar de brincadeira, você vai amarrado para uma escola. A hora que chega lá, desamarrar, 2 segundos depois ele está de volta. Porque
O espírito é livre. É livre. Então, nós temos que usar uma forma de elaboração e de limpeza e que o espírito se sinta melhor, se sinta gratificado, sinta que o amor de Deus o modificou, amor de Jesus, de Maria, não importa da mãe, do espírito que lhe vem lhe ajudar, que ele sinta um desejo ardente de ter melhorado e tenha vontade de continuar numa colônia espiritual. Nenhum espírito fica amarrado ou preso em lugar nenhum. E se porventura você prendeu ele em vida passada, você vai tirar agora, porque é bendita a lei da evolução. Aí você vai lá, você tira ele, desamarra, costura, arruma, põe bastante remedinho nele e leva para a colônia. Essa é a lei. Esta é a lei. Então, nós, espíritas e médios, aprendemos a trabalhar com a alma, com a beleza, com a felicidade, com a harmonia do espírito. Por isso que médium deve cumprir a sua missão, para que a próxima reencarnação seja leve, seja mais sutil, cada vez melhor, mais calma e mais tranquila. A preparação da prece. Por que que eu preciso fazer a prece? Porque o médium, até vocês para estudar aqui, quando chegar às 6 horas, faz a prece, pede para o anjo guardião estar na aula com você, seu espírito instrutor, sua avó, ou sua preta velha, ou o grupo de Eurípides, o grupo de Benedita, o grupo de André Luiz. O médium tem que pedir assessoria, tem que pedir amparo. Não é assim, chega aqui, abra. Não, pede, você vai sair do seu trabalho, peça que você possa entender a aula, que você possa vir, peça ao seu anjo guardião que se faça presente. À noite, peça para ele que você quer ser levado para uma escola, que você quer estudar, seja aula de computação, seja para você aprender a trabalhar no seu celular que você também não entende, para você ler um livro, para você estudar obra básica, seja o que for, para você pintar, para você fazer artesanato, seja o que for que você for fazer, você deve pedir auxílio ao anjo guardião, à sua equipe de trabalho, para que o realize com êxito. Então, o médium deve fazer prece sempre para aquilo que ele vai fazer. Quando nós vamos para o centro ou nós vamos fazer um trabalho de vibrações de cura para a nossa família, nós devemos evocar toda a família de trabalho, 2 horas antes. Hora de estudo, hora de dar passe, hora de reunião mediúnica, hora de vibrações. Avisa os protetores, para que eles possam estar lá com você na hora marcada. Pode observar que nós espíritas trabalhamos com hora marcada, para que a equipe de trabalho possa estar organizada. Se nós falamos que o trabalho vai ser aberto às 8, às 8 horas, nossa equipe de trabalho está toda aqui. Não é 8h15, não é 8h20, é às 8. Porque os espíritos atendem nós, atendem outro e outro. Eles têm várias ocupações, eles têm estudo, eles têm trabalho. Então, o médium tem que ser disciplinado nos seus horários. Até mesmo no nosso horário da prece, do entardecer, ou da madrugada, ou da manhã. É importante sermos mais disciplinados no nosso trabalho. Pedir amparo para todas as situações que poderiam ocorrer quando nós vamos viajar, quando nós estamos no carro, quando nós vamos em algum lugar, que nós vamos visitar, que nós vamos na família. Pedir sempre o amparo dos nossos protetores. Chegar 15 minutos antes para o desempenho de um bom trabalho. Médium tem que chegar 15 minutos antes. Não me fiquem fazendo bagunça no centro. Conversa que pensa que está na feira.
Pode parar, no centro não é lugar de fazer feira, não é lugar de conversar, fica quietinha, senta lá, vai orar para o seu anjo guardião, vai pedir aos espíritos protetores da casa, aos espíritos guardiões, que vai criando aquela egrégora de luz dentro do centro espírita. Então, o médium, quando vai ao centro espírita, respeita o local, ajuda as equipes de trabalho a manter todo aquele amor, aquele carinho, aquela ternura ali na casa espírita. Médium não pode chegar correndo esbaforido e largar todo aquele fluido nervoso, briguento, desajustado para dentro do centro espírita. Médium tem que respeitar seus amigos, seus companheiros. Pelo menos você senta lá e limpa você. Tira o nervoso do dia, o chilique, limpa, harmoniza a tua parte. Faça a sua vibração de conjunto para que a luz se faça presente naquele local. O silêncio, a concentração, onde o médium se prepara para a sua atividade espiritual. Então, no centro espírita não é lugar de ficar falando. Porque tem gente que chega no centro e pensa que é uma festa. Centro espírita, horário de trabalho, mediúnico, de assistência, de paz. Fique em silêncio. Procure ouvir o seu anjo guardião, sua equipe de trabalho. Sintonizar com as equipes espirituais da casa espírita, do trabalho, de todas as equipes. Respeitar as atividades dos médios, amigos e trabalhadores. Aí tem aquele médio briguento que chega no centro, está sempre brigando, sempre falando mal da vida dos outros. O que você faz? Essa sua equipe de trabalho que recolhe aquele povo desocupado, que não tem o que fazer, que vai ali no centro, está sempre com a língua comprida. Não é ficar, eu não gosto de fulano, que fulana fala demais. Retira os espíritos falador, desocupado, inútil, vazio. É isso que médium faz. Médium é solução. Nós não somos problema. Nós somos soluções dos problemas de qualquer um. De briga, discórdia, desunião, faniquito e tudo mais. Todos esses espíritos faniquiteiros, o lugar deles é dentro das nossas bacias, fazendo uma higienização, limpando, botando para o arrependimento, muito arrependimento, parar de se incomodar com a vida dos outros e cuidar dele. É isso que nós temos que fazer, os espíritos que ali vão na casa espírita. Por quê? O que eu tenho que fazer silêncio? Porque na explanação de qualquer um orientador, o evangelho, que ela for uma vibração séria, honesta, correta, todos aqueles espíritos que ali estão, quer na sala do evangelho, quer do lado de fora, porque não foram permitidos adentrar, eles vão ouvir o evangelho. Estarão ouvindo. Então, o médium tem que prestar atenção. Eu já ouvi 300 vezes esse evangelho. Ouve mais 1 milhão. Porque a hora que o evangelizador está falando, você presta atenção e você irradia, vibra. Irradia aquela palavra de paz, de harmonia, de equilíbrio, de conhecimento. Então, a palavra do evangelizador, do instrutor, ela tem que ser irradiada. E não você assim, estou cansada, não aguento mais, ele não para de falar, não para. Por quê? Porque se você está fazendo isso, tem 300 espíritos lá fora que falam assim, é mesmo, né? Ele está falando demais, mas que chatice, hein? Mas aqui não aguento ver falar. Porque você abre um espaço mental para que os espíritos participem com você. Então, médium é aquele que colabora mentalmente. O evangelho você pode ouvir 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Você vai ouvir eternamente até que entra todo o evangelho na sua mente. Então, o médium tem que ser disciplinado. Disciplinado. Disciplina aí se o espírito fica assim, mas eu não gosto, eu não suporto esse orador. Que você fala, você fica quieto na mente.
Você fica quieto e vai ouvir, porque você está aqui incomodando, meu irmão. Você está desencarnado e está na hora de você aprender. Para de falar mal dele, para de se ocupar da vida dele e pensa em você. Então, o médium tem que aprender a doutrinar, a esclarecer, a falar com os espíritos, porque a nossa mente é a fala no mundo dos espíritos. Pensou, irradiou. Pensou, emitiu as ondas pensamento. Então, quando o médium está lá, ele vai para ajudar a família, ele precisa de concentração, ele precisa da instrução para todos os espíritos familiares e amigos. Tudo que for com ele para o centro, vai ouvir o evangelho, vai ouvir a prece, vai ouvir a explanação, porque você vai ajudar todas aquelas companhias espirituais que foram com você. Depois que você sair do centro, você conversa com seus amigos, você telefona, você fala, você agradece, você faz tudo o que você quiser. Mas, quando você estiver lá, você colabora para que todos aqueles espíritos que ali vieram na noite, na casa espírita, possam ser todos socorridos. E não deixar essa carga vibratória para o dirigente, porque senão você arrebenta o dirigente que vem ali. Então, o médium tem que ser generoso, tem que ser bom, tem que ser justo, tem que fazer a sua parte. O médium tem que ter humildade e abnegação. O que é humildade? Porque o médium orgulhoso pode ter certeza que ele não sabe nada. O orgulho, a vaidade, a pretensão mostra a imperfeição do médium. Então, você reza para você, tira o teu orgulho, arranca até as raízes, tira todo o sentimento mal que você tem dentro de você. É como tomar banho, arrancar sujeira, arrancar toda a sujeira da alma, tirar para fora, arrancar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, até as raízes. É isso que você vai fazer? É isso que você precisa fazer? Então, o médium vai analisar, fala assim, olha, eu sou ruim, eu sou orgulhoso. Você tem que analisar e falar assim, eu sou uma peste, eu sou mal criado, eu falo demais, eu tenho uma língua comprida, eu tenho que me melhorar e eu vou me melhorar. Então, é o médium que fala para ele, porque se conselho resolvesse, todo mundo já estava curado. Mas é só nós que podemos entrar dentro de nós. Só nós podemos falar, olha, você tem que mudar. É como se eu dissesse para Maraci, para, você tem que mudar. Você não vai fazer mais isso, Horaci. Eu não quero e eu não te permito. Então, é você falando para você mesmo. É isso que médio tem que aprender. O orgulho e a vaidade não saem sozinhos, só sai desintegrado pela nossa vontade. É a minha vontade que tira de dentro de mim o meu orgulho, a minha vaidade, toda essa coisa ruim que eu sou. É eu mesmo, não tem outra pessoa. Passe não tira, viu? Passe não tira. Porque o passe é do lado de fora. Ninguém entra dentro de você para tirar a sua maldadezinha. A única pessoa que tira o botãozinho da maldadezinha é você e joga no lixo ou queima, derrete bem derretido. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Eu sou eu e eu tenho que solucionar a mim mesmo, porque ao retornar ao mundo espiritual, eu tenho que volitar, eu tenho que volitar. E se você não tirar a sujeira da alma, você vai ficar andando aqui na terra bem devagarinho, no chão, toque, 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 porque você vai estar pesada, pesada de fluidos. Então, quem tira o fluido é o médium. É o médium que auto se limpa, com a ajuda dos protetores, equipe de trabalho, pode ser qualquer equipe de trabalho. Bezerra, Eurípides, todo esse povo, Santo Agostinho, Vianney, todo mundo. Pede para eles que eles vão ajudar. Então, analisar os fluidos, o pensamento dos espíritos. Os espíritos se fazem presente muitos dias, horas anteriores ao trabalho. Pensamentos sutis, vigiai e orai.
Médium que trabalha, que recebe os espíritos, muitos espíritos, às vezes, já são levados na sua casa um dia antes. O dia, às vezes, da reunião, tem aquele espírito que não quer ir no centro, ele fica, hoje não vou no centro, não, vai chover. Hoje você não vai, não, vai estar frio, não vai, não. Não fica, não, chega na hora do centro, vai ali, telefone toca. Então, é você que diz, olha, é o seguinte, você vai primeiro e já fica sentado lá me esperando. Se você ficar me incomodando aqui, vai já. Pede para o protetor, fala, leva ele sentado lá, para já ficar sentado me esperando lá, que eu vou lá. Médio tem que ter disciplina, porque se você aceitar ele, na outra semana não vai, não. Você não viu que choveu? Você não viu? Não vai, não. Porque os espíritos vêm tudo na nossa mente. Nós, médios, ouvimos. Nós somos normais. Nós somos normal. Isso faz parte da nossa vida. Não somos anormais e também não somos doentes. Nós ouvimos tudo, registramos tudo, nós somos uma potência. Nós somos hoje, né? Nós somos uma Starlink. Qualquer coisa que passar perto de nós, nós já recebemos. Não é mais aquela que ficava rodando, rodando, não. Hoje nós estamos assim, rápidos na nossa percepção. Médio não pode faltar ao trabalho. Por quê? Ele está ao serviço do Cristo. Médium vai lá para retirar os desafetos, os espíritos vai reparar. Médium tem que estar acordado para o conjunto de trabalho da casa espírita, do dirigente. O médium tem que estar pronto. Médium não pode chegar e falar, eu vou na casa espírita porque eu sou amado. Porque lá vai estar um monte de espíritos caídos, combalidos, com raiva, com ódio, não quer ser cristão, não gosta do Cristo, não gosta de Maria, não gosta disso, não gosta de caboclo, não gosta de índio. Vai estar todo esse povo lá, briguento. Então, o médium não pode se entrosar com essa equipe de trabalho. É ele que vai fazer mudar. É ele que vai mudar o anticristo. É ele que vai mudar o adversário. É ele que vai ajudar o dirigente. É ele que vai amparar aquele local. E quando você ficar com raiva do dirigente, procure orar e recolher os espíritos seus que não gostam do dirigente. Porque isso acontece. Às vezes, o médium fala, o dirigente, chega a dar até arrepio na gente. A voz dele dá arrepio. Então, você arrepia junto com os espíritos. Então, doutrina o espírito. Para de ser chato, para de se preocupar. Você está no lugar errado, você precisa voltar para sua casa, você precisa voltar para sua colônia. Você está prejudicando, você está atrapalhando você. Então, o médium tem que saber doutrinar, conversar mental, resolver o problema. Médium não pode aceitar aquela indolência dos espíritos. Nós somos aqueles que, com a nossa moral, nós subjugamos. Nós falamos, agora você vai estudar, agora você vai aprender, agora você vai e você não fica aqui. Então, o médium faz a mesma coisa. Isso aqui que eu estou falando é o mesmo processo. Aí vem o filho mal criado e fala assim, eu não vou fazer, não. Aí a mãe olha, fecha a boquinha, bem fechadinho, fala assim, olha, meu caboclo vai lá, pega esse espírito, leva ele já para uma escola ou fica me esperando lá no centro e para de incomodar meu filho porque ele vai estudar agora. Anjo guardião, encosta no meu filho agora e põe ele para estudar agora. Isso é médium. Entendeu o que eu estou falando? Isso é médium. Não é chegar lá para o dirigente, chegar assim, ai, meu filho faz 10 dias que não estuda, ai, só fazendo malcriação. Ai, que médium que é esse? Isso não é médium, não. Médium é aquele que na hora, filho fez malcriação, não é ficar brava, dar xilique, pular nas paredes, não. Nem se jogar no chão e nem ficar chorando. Chama o protetor e fala assim, agora, resolve esse problema aí, agora. É assim. E de boquinha, é chato. Aí depois você fala assim, e aí, meu filhinho, tudo bem? Já estudou? Mamãezinha ficou tão feliz que você foi estudar. Gostou do que eu falei? É assim que funciona. É uma espiritual e a outra bem calminha na terra. Resolve
no mundo dos espíritos. Aprendam isso que eu estou falando para você. Filho de médium não faz malcriação para mãe nem para pai. E se ele falar assim, eu tô indo, eu vou embora. Você vira pro caboclo e fala, traz ele agora. Vai até lá e traz ele aqui, bem bonitinho aqui para mim. E põe ele já na cama dele. E manda ele para a colônia estudar também. É assim que funciona. Nada de choro, nada de faniquito e nada de ficar incomodando a vida dos outros. Entendeu? Aí seu caboclo vem falar assim, eu não dou conta. Você não dá conta? Não, tem que chamar fulano. Então é fulano mesmo que vai. É assim que funciona a médium. Vocês têm que aprender que a mediunidade é luz. Mediunidade é solução. Mediunidade veio para resolver a nossa família. Médium não está aqui para resolver a família dos outros. Você está aqui para fazer seus filhos caminhar certinho e bonitinho com as suas equipes de trabalho. Certo? Entenda isso que eu estou falando. Eu não vou ficar passando pano, não. Vou falar a verdade nua e crua. Então, as mudanças fluídicas que médium sente, tontura, cansaço, dor, zumbido, angústia, mal-estar, sofrimento, estão ligados, às vezes, à necessidade familiar. Porque, às vezes, você está ótimo, mas a tua família entra na tua casa, ela consegue virar a casa de perna para o ar. Num segundo, ela consegue tirar. Então, o que acontece ali? Ele tem espírito, brincalhões, zombeteiros, desocupados, sujos, imundos. Por quê? Quando vai embora, a casa parece que volta no lugar. Então, o médium tem que estar atento. Tira essa bagunça, tira essa desordem, tira esse desequilíbrio. Para que você tem protetor? Eu tenho uma tia que certa feita virou para mim, falou assim, ó, aqui minha sobrinha, se médium não curar ele, ele não é médium, não. Médium, pelo menos, tem que curar ele. E eu achei que ela foi perfeita. Então, ela falou para mim que eu, como médium, que se eu não auto me curasse, eu não era médium, não. Onde já se viu um médium que não sabe se curar? Então, você compreende que, na simplicidade lá, eu estou com 77 anos, minha tia tem lá 100 e pouco. Então, veja bem, e ela, como médium, ela falou uma coisa seríssima para mim, a responsabilidade de um médium da autocura particular de cada um. Então, nós temos que organizar o socorro espiritual. O médium deve receber 3 espíritos, depende do dirigente, mas 3 espíritos é o suficiente, mas essa mudança pode ser, depende do dirigente, ou um só, do jeito que o dirigente quiser. Eu estou dizendo por uma disciplina de doação. E médium tem que trabalhar sempre que receber um espírito sofredor ou doente, ele deve receber seu protetor, na entrada e no término do seu trabalho. Ou seu preto velho, seu índio, ou você recebe Eurípides, ou você recebe Bezerra, mas alguém você tem que receber para você finalizar com precisão o seu trabalho, certo? Isso é muito importante. Todos somos instrumento das forças com as quais estamos em sintonia. Então, essa sintonia, ela é importante, médium não pode dar chilique, médium é solução, médium é resolução, ok? Então, eu desejo muita paz, muita harmonia para vocês, e vocês não vão me encontrar aqui, uma araciboazinha, que vou ficar passando a mão na cabeça de vocês, não. Vou falar a verdade nua e crua, para vocês aprenderem bem rapidinho. Não vou esconder o caminho das pedras, porque é o caminhar que é importante para sair lá no final feliz. O objetivo nosso é a felicidade do médium na velhice dele, ok? Ser feliz depois de velho.